Salve, salve, minha gente prudentina, 7º episódio já, muito bom ter vocês, queria agradecer a todos que estão comentando, estão participando com a gente, estão interagindo e principalmente gostando do nosso trabalho, tá bem? Muito obrigado a todos. Pedrão, muito bem-vindo. Valeu, Fábio. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Você falou do pessoal comentando e tudo mais. Hoje eu comentei com um professor na faculdade, falei, pô, tô lá com o Fábio fazendo um podcast lá, o Prudencast. Ele, cara, tá um burburinho aqui na faculdade. Você tá fazendo lá mesmo? Que não sei o que. Eu falei, pô, que legal, a gente tá acompanhando. Eu falei, que bom. Que bom que vocês já estão sabendo, que a galera já tá todo mundo sabendo. E é isso, vamos seguindo o barco. E vamos fortalecendo aí, já se inscreve no canal, curte, dá aquele like para a gente continuar atingindo mais pessoas e levar aí o nome de Presidente Prudente e região para o mundo. Falando em mundo, temos aqui hoje um medalhista olímpico. Tamo chique, hein, Pedrão? Tamo. Tá evoluindo o negócio, hein? Evoluindo. André, seja muito bem-vindo, viu? Um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, Fábio, Pedro, um prazer imenso estar aqui. Vamos aí contar todas as histórias, os bastidores, né, da minha carreira, da minha vida. E é isso aí, vamos embora. Vamos que vamos. André, você nasceu aqui em Presidente Prudente, como que iniciou a sua relação aqui com a nossa cidade, com a nossa região? Na verdade, eu não sou prudentino, sou de coração, né? Eu nasci em Santo André, em São Paulo. Comecei o atletismo praticamente dentro da escola, muito criança. E o diretor da escola, percebendo que eu tinha um talento, o que ele fez? Ele escreveu uma carta para o SESI de Santo André, encaminhou essa carta para o SESI de Santo André e lá eu comecei as escolinhas de base no SESI. E aí eu comecei a me destacar. Com 19 anos, eu fui, nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído do país e fui logo para uma Olimpíada. Fiz o índice, fiz a marca, o único atleta na época do SESI de Santo André, onde tinham lá grandes medalhões, grandes nomes, né, do atletismo brasileiro no SESI. E eu fui o único a conquistar a marca na cidade de Maringá, no Paraná, que foi o último dia, a última competição para a tentativa do índice. E lá eu fiz a marca e fui para os Jogos Olímpicos de Barcelona, na Espanha. Cheguei lá, nossa, viu o Dream Team, imagina, né? Nunca tinha andado de avião, eu tentando jogar o lixo pela janela do avião. Já estreou com tudo aí, né? Com tudo. E aí eu cheguei em Barcelona e dentro da Vila Olímpica, imagina, dentro do refeitório, tudo de graça. Você imagina, uma criança pobre que não tinha nada, de repente chega num lugar desse, você podendo desfrutar daquilo tudo. Eu falei, eu tô no paraíso. Vendo o Dream Team de basquete, Michael Jordan, Karl Malone. Nossa, foi uma loucura para mim. E lá na pista de atletismo, tinha um treinador chamado Jaime Neto Júnior, morador de Presidente Prudente, que me fez o convite. Se eu queria vir a integrar aqui a equipe de atletismo. Na época era pré-motor, patrocinada pela acho que Chevrolet, na época. E aí eu pensei, em 1993, o André veio parar em Presidente Prudente, de malas e cunhas, treinando com o Jaime Neto, e aí eu fiquei para o resto aqui, até os dias de hoje. Quase 30 anos aí de relação com o Presidente Prudente. Pois é, uma cidade que me acolheu com muito carinho, que eu criei uma identificação muito grande, onde eu conquistei aqui grandes títulos, né? Depois eu trouxe a minha mãe para cá, os meus irmãos para cá, e hoje a gente é prudentino de coração e eu amo essa cidade. Ainda confesso para vocês que eu não me acostumei com o calor daqui, porque aqui é demais. Eu ia perguntar disso. Santo André é bem diferente daqui, né? Mas foi difícil os primeiros 3 anos acostumar, porque vocês imaginem sair de uma cidade grande. Imagina quase 30 anos atrás o que era Presidente Prudente, né? Então, assim, mas acabei ficando, acabei acostumando e hoje eu não vou embora daqui por nada. Se adaptou tranquilo, então, aqui, apesar do calor? Ah, sim. Eu acho que a tranquilidade que eu tinha para poder chegar até o local de treinamento, a questão da violência também, que a gente sabe que São Paulo isso é bem evidente, né? Questão de chuva, também chove, você não consegue fazer quase nada, tudo para. Então, o Presidente Prudente
para um velocista, o clima favorável até demais. As pessoas, o acolhimento, foi tudo fantástico. Daqui a ali, morava quase praticamente do lado da pista, ia andando para a pista. A facilidade que eu encontrei aqui na cidade foi fantástica. E o apoio, o carinho da população, indiscutível. Legal, O legal. que mais te impressionou quando você chegou aqui, tirando a questão do calor? Ai, eu acho que foi a questão da acessibilidade em tudo, né? A praticidade de você chegar, se deslocar de um lugar para o outro muito mais fácil, muito mais rápido. Isso me impressionou muito. Outra coisa que me impressionou muito também é o preço também da comida aqui, muito mais barato do que São Paulo, né? A gente fala São Paulo, Santo André faz parte da grande São Paulo. Então, tudo muito mais caro, tudo muito mais dificultoso. Então, aqui eu achei assim, além do calor que eu fiquei muito impressionado, mas eu acho que a acessibilidade, a mobilidade para você chegar nos lugares, né? Uma cidade muito mais limpa, de fácil acesso, isso me impressionou bastante. E como foi as primeiras passadas aqui? Como que é chegar para vir trabalhar? Tá o Jaime Neto, tá a galera que era da seleção e tudo mais. Não sei se na época já tinha bastante gente da seleção aqui em Prudente. Ah, tinha. Assim, na verdade, não tanto, mas tinha atletas com potencial absurdo, né? O Jaime, ele conseguiu, eu digo que ele conseguiu montar uma constelação de atletas e que futuramente já estariam naturalmente na seleção. Então, quando a gente chegou aqui, o Jaime foi construindo aquela equipe sólida, que foi ganhando terreno, que foi despertando o interesse de vários outros atletas que não moravam em Presidente Prudente, e que isso culminou para o interesse nacional de todo mundo querer vir para Presidente Prudente treinar. Por quê? Porque Presidente Prudente acabou se transformando na cidade caipira da velocidade nacional. Prudente foi conhecido assim, porque aqui tinha os atletas que já faziam grandes resultados em Jogos Pan-Americanos, em campeonatos mundiais, até os Jogos Olímpicos. Então, o Presidente Prudente passou a ser o ponto de referência da velocidade nacional do país. Como que foi para um garoto das primeiras passadas aqui, tendo que se adaptar com esse nível de concorrência dentro da própria equipe? Como é que era? O que passava na sua cabeça? Passou em algum momento falar, putz, eu vou voltar para Santo André? Passou, não vou mentir não, claro, se eu falar que não, vou estar mentindo, imagina. Pensei sim, muitas vezes ir embora, né? Porque assim, eu estava acostumado com o estilo de vida lá em Santo André, uma agitação maluca. Você vem para uma cidade de Presidente Prudente, há quase 30 anos atrás, onde não tinha nada, era do treino para casa, do treino para a escola, da escola para casa, acabou. Não tinha mais aquele divertimento, a gente não tinha um shopping para você poder passear, desfrutar. Então eu senti muito, não só eu, como muitos que vieram de grandes cidades acabaram sentindo isso. Mas é aquela coisa, né? A partir do momento que você começa a entender que você vem com um objetivo e que os treinamentos começam a surtir efeitos, você começa a priorizar, de fato, o que de fato você veio fazer aqui, que é treinar, competir, melhorar as marcas. Então, essa questão da parte do divertimento passou a ser secundário. E aí a gente começou a se focar na equipe que o Jaime tinha aqui em volta da gente, dando suporte para a gente. É óbvio que, perante os países de primeiro mundo, a gente tinha uma condição muito aquém, né? De países de primeiro mundo, até mesmo de países muito inferiores como a gente, Jamaica, como Cuba, mas acho que a filosofia de trabalho era muito bacana e a gente começou a entender isso aqui em Presidente Prudente, né? Com a equipe de fisioterapeutas, com a equipe de médicos que nos rondava e com a expertise que o Jaime tinha de conseguir adaptar certos treinamentos e que futuramente surtiria efeito. Só que a gente não tinha essa certeza. E a gente se questionava, caramba, o que esse cara louco tá fazendo? Que tipo de treinamento é esse? Ficar amarrando um cinto na nossa cintura e puxando o pneu, empurrando o carro num morro cheio de barro. Que loucura desse cara.
Só que futuramente a gente acabou percebendo que aquele tipo de treinamento estava fazendo toda a diferença. E aí a gente entendeu qual era o real propósito da gente colocar shopping, divertimento, numa questão secundária e começar a focar de fato daquilo que a gente veio fazer. Você já tinha participado de uma Olimpíada, né? A maioria dos que estavam aqui com você ainda não. Como que era essa relação? Eles ficavam perguntando muito, você até dava uma orientada, porque com certeza vocês vieram para treinar, montar esse time, já pensando em Barcelona, já pensando na próxima, né? Na verdade, em Barcelona foi o primeiro Jogos Olímpicos que eu participei. E quando eu cheguei em 93 aqui, após a Olimpíada, você já chega assim com status, né? As pessoas já te olham diferente, né? E eu corri bem até. Eu corri bem pra caramba. E eu ganhei as eliminatórias do atual campeão olímpico naquela ocasião, que foi o britânico Linford Christie. Ele ganhou as Olimpíadas em 92, a prova dos 100 metros. Então, quando eu cheguei em Prudente, já cheguei já com Não. vários olhos em cima de mim, já me sentindo, me achando, entendeu? E foi muito legal, porque cheguei como uma referência, né? Para você poder passar isso para os mais novos que estavam aqui. E aí depois vieram, junto comigo em 93, acabou chegando o Claudinei, né? O Edson Luciano também. Depois de 2 anos chegou o Vicente Lenilson, o Eronildes Araújo, tricampeão pan-americano nos 400 metros com barreira, já estava aqui. Então a gente também já tinha uma referência aqui, inclusive o Eronildes, 4 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, onde eu conquistei o bronze, e ele foi 4º colocado naquela prova, a gente já tinha já uma equipe já coesa, muito forte, com grandes atletas aqui, e o Brasil inteiro querendo vir para cá, treinar aqui. E qual que é o peso de uma medalha olímpica, André? Ai, que pergunta difícil, cara. Meu, essa pergunta é muito difícil de responder. Qual que é o peso de uma medalha olímpica? Velho, eu vou falar para você, meu, é uma sensação que a gente não consegue explicar, a gente não consegue definir isso. Muita gente pergunta, André, qual a sensação de ganhar uma medalha olímpica? Ela se baseia nessa questão também do peso. Uhum. Eu acho que é o peso de você ser um medalhista olímpico. É só você parar e pensar, olha o tamanho do planeta Terra. Quantas pessoas que convivem no planeta Terra têm uma medalha olímpica? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer. E aí, cada um tira o seu conceito disso, né? Eu vou falar para você que é uma sensação, eu não consigo descrever, né? Eu acho que é o auge de uma carreira de um atleta. Todo atleta sonha em estar numa Olimpíada. Você chegar nos Jogos Olímpicos representando as cores da sua bandeira, da sua nação, já é uma satisfação fantástica. Só de estar lá Só já de é estar lá, incrível, né? sabe? O próprio nome já diz, é uma seleção. É uma seleção dos melhores atletas que conseguiram se classificar para estar lá. E aí você pega 197 países. 197 países lá. Mais de 12 mil atletas lá. Sonhando com o quê? Com os 3 pedacinhos de doce, que é o pódio olímpico. Não precisa nem ser o ouro necessariamente, né? Não. Qualquer uma das 3 já. É difícil você passar nas qualificações. É difícil você chegar nas quartas de final. É difícil você chegar a uma semifinal. Você estar entre os 8 países mais rápidos do mundo. Quando você chega à final e você consegue ter a proeza de conquistar uma medalha olímpica, meu, passa um filme na tua cabeça. Até hoje eu me pergunto, o que foi que nós fizemos? Até hoje, de verdade. Será que eu vou acordar e era um sonho? Assim, é porque a gente passa, quando eu falo que passa um filme, você treinar numa pista esburacada, você treinar numa sala cheia de equipamentos assim, velhos, quebrados, você ter dificuldade de você
ter uma alimentação decente para poder comer. Eu estou contando aqui para você, está passando um filme na cabeça, porque só nós sabemos o que a gente passou para chegar até lá, né? E quando a gente se viu em cima do pódio olímpico, a gente falou, caramba, como valeu a pena lutar, como valeu a pena a gente acreditar e não ter desistido, né? 4 atletas do Brasil, treinando numa cidade do interior, sem condição nenhuma, conseguiu conquistar uma prata com sabor de ouro, né? Então a gente fala, pô, a gente ganhou de países que tinham tudo, né? E a gente não tinha nada. E a gente chegou lá no arroz e feijão. No arroz e feijão. A gente não precisou tomar nada. A gente não precisou se dopar. A gente não precisou fazer nada de errado para conquistar uma medalha. Então isso, eu acho que o peso de uma medalha, de uma conquista, é isso. Eu acho que é o sofrimento que a gente passou, o luxo que a gente não teve, diferentemente de outros países. E aí a gente se pergunta, será que se a gente tivesse esse luxo todo, a gente teria conquistado uma medalha? Será que a gente não teria se acomodado? Eu fico pensando, sabe? Treinar em Álvares Machado, numa pista esburacada, cheia de pedra, sabe? Se os caras que conquistaram uma medalha como a gente também e visse aonde a gente estava treinando, eles iam falar, esses caras são loucos. Jamais que eu iria para lá. Jamais. Jamais. Então, cara, a gente eu fico assim emocionado de dizer e de falar, a gente é super-herói. Nós somos super-heróis. O que a gente fez é para poucos. É para poucos. Eu acho que nos dias atuais, e até naquela época, ninguém iria se submeter a isso. A trilhar o sonho de uma medalha com essas condições que a gente teve aqui, que a gente conseguiu. É por isso que eu bato no peito e eu falo, nós somos os caras. E a gente tem orgulho de ser, sim, prudentino, de representar essa cidade que nos acolheu com tanto amor, e é por isso que a gente está aqui até hoje, como gratidão mesmo, sabe? Pela população, do tanto que torceu para a gente. E quem viu o que a gente passou, reconhece o peso dessa medalha. E o peso é isso. Eu acho que toda a luta, todo o sofrimento, toda a renúncia, toda a abertura de mão, de falar, não, eu não vou me divertir porque eu tenho um propósito. E valeu a pena, né? Botar a bichona no peito. E o processo que a gente que já a gente falou fala várias bastante e aqui no várias e várias podcast, vezes né? aqui, né? De você desfrutar e crescer com o processo, esse mesmo processo. que de uma forma dolorosa. E cada entrevistado a gente leva uma coisa. Do Pirajá a gente trouxe a questão do processo. Do Nigre marcou muito da questão do como a gente vai levar esse processo, de como a gente vai desfrutar desse processo. E a gente tá vendo você emocionado aqui, me vem na cabeça, você deve ter muita memória viva daquilo, né? Muito. E como é que é conviver com isso, sabendo que, vocês são super-heróis aqui de Prudente. Não só de Prudente, do Brasil todo, vocês são heróis olímpicos de fato. Como é que é conviver com isso, com essa sensação de falar, cara, eu fiz uma coisa tão absurda e eu lembro de cada passinho que eu dei. É que Como você se passa sente, várias e várias vezes nesses lugares, né, É. que você estava mencionando. As pistas de atletismo, né, as ruas que você andava até chegar na pista, nos treinos. Eu acho que o que resume tudo isso é o fato das pessoas precisarem entender que quando você tem um sonho, você não deve desistir jamais. Por mais que tenham te falado que você não vai conseguir, é que você tem que acreditar cada vez mais em você, sabe? E aquela equipe tinha isso. A gente olhava um no olho do outro e a gente sabia o que a gente queria. Por mais que ninguém acreditasse na gente, por mais que ninguém imaginasse onde a gente poderia chegar, mas dentro da gente nós sabíamos aonde a gente poderia chegar e o que a gente poderia fazer, e o estrago que a gente poderia fazer.
E foi muito importante entender que a palavra desistir não fazia parte de nenhum de nós. Intimamente, a gente sabia onde a gente queria chegar. A gente só não sabia o estrago que a gente iria fazer. Mas a gente tinha certeza absoluta e convicto do que a gente queria. E isso acabou refletindo em tudo isso. Quando a gente voltou, a notoriedade das pessoas, o respeito, o carinho, o reconhecimento, a valoração que a gente teve, isso foi imensurável. E voltar para a nossa casa e olhar para onde a gente treinou é maravilhoso. É maravilhoso de saber que valeu a pena a gente ter passado por tudo aquilo e de não ter desistido. Acreditado que mesmo sem condição, a gente iria conseguir chegar. Então eu digo, quem tem um sonho, não desista jamais. Seja no esporte, seja em qualquer profissão que ela queira levar para a tua vida, não desista. Não desista porque certamente lá na frente, naquele lugarzinho bem escuro onde você não consegue enxergar ainda que tem uma luz, pode ter a certeza, continue caminhando que essa luz ela vai aparecer. E é isso que a gente acreditou. Que eu acho que esses são os maiores ensinamentos do esporte, né? Você acreditar que mesmo diante de alguns fracassos, algumas situações que você precisa abrir mão, que é possível conseguir, é possível conquistar. E ter pessoas, né, as provas vivas disso como exemplo é muito, muito legal. Não existe campeão aquele que desistiu. Não existe. Não existe campeão. Entendeu? Os campeões, eles são persistentes. Eles são reluzentes. Eles têm autoestima. Eles acreditam quando tudo não está a favor, ele está lá acreditando. Os campeões se fazem disso. Eles renascem das cinzas, né? Eles se superam. Né? É por isso que eu falo que o poder da mente da gente, a mente da gente ela é capaz de fazer coisas inimagináveis. E foi isso que nos levou ao pódio olímpico, né? A certeza do que a gente queria e de não desistir. O campeão se faz nisso, né? O campeão se faz nisso. Eu acho que esse é um recado bem, bem interessante para você que está nos assistindo, que às vezes está pensando em desistir, está, né, com aquela dificuldade que está emperrando sua vida. Cara, o exemplo desses caras, né, que algo que eles conquistaram pela persistência, diante da dificuldade. Então, a gente poderia encerrar aqui já, que a lição já estava dada, né, Pedrão? Já era esse o recado. Eu já tô com o beiço tremendo, porque eu vou até... É capaz de eu chorar. É difícil, cara. É difícil. A gente abre mão de muita coisa para correr atrás do que a gente quer. E tem muita gente que nem imagina isso, mas a gente abre. E desvaloriza, Desvaloriza, o trabalho. fala, olha, vê. É foda. Mas é por Desculpa o isso, termo, mas é foda. Que isso. mas a gente tem que continuar acreditando, né? Porque quem vai realizar é só você. Você vai precisar, sim, de algumas pessoas, porque ninguém vem sozinho. Tá? A gente precisou de pessoas... Eu acho que até nem tem graça você chegar lá sozinho, né, André? Não. Mas o fato de você ter alguém empurrando, te apoiando, acreditando, sonhando o seu sonho também, isso não basta. Porque quem vai ter que fazer vai ser você. Sim. É você. Quem vai entrar lá para correr é você. Você sabe que a tua mãe está lá, teu pai está lá, teus irmãos estão lá torcendo, mas quem vai ter que fazer é você. Quem vai ter que sentar lá para fazer a prova, para tentar passar em medicina, para tentar passar no concurso público, é unicamente você. Não é ninguém. É você. Então é isso. É acreditar muito, acreditar com o coração, com a força e falar, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu posso e eu vou realizar. É isso. Se fosse fácil,
não seria difícil. Sim. E o difícil é muito mais gostoso quando ele é conquistado, quando ele é superado. Aí você bate no peito e você fala com muita humildade: eu sou foda, eu sou o cara, entendeu? Só eu sei o caminho que eu percorri para chegar até lá, tá? E assim, é não acreditar que são as pessoas que fazem mal a nós. Ninguém faz mal a nós. Somos nós é que permitimos com que elas façam. Se você não permitir, ninguém vai fazer. Ninguém vai te colocar para baixo. Ninguém vai poder dizer para você que você não é capaz. Então você precisa acreditar. Você precisa ter essa autoestima. Sim. E é assim que a gente vence. Em todas as etapas da nossa vida. Para aquilo que a gente se propôs a fazer. Eu acho que é essa a mensagem que precisa. Sim. É parar de reclamar que as coisas não vão dar certo, porque isso não vai resolver. Se você continuar reclamando, nada de bom e certo vai dar na tua vida. Muda o disco, muda o curso e começa a pensar positivamente, acreditar num projeto que você tem, vai dar certo, porque eu acredito nisso. Sabe? Se não der certo lá na frente, eu vou procurar uma outra maneira de fazer dar certo, Né? mas desistir jamais. E o aprendizado que você tem ao longo do caminho do processo, né, André? Eu teria tudo para dar de errado. Eu teria tudo para dar de errado. Um garoto pobre, que nasceu na periferia de Santo André, que passou fome, que pediu esmola na rua, filho de empregada doméstica e que venceu na vida. Porque o esporte chegou na minha vida e abriu as portas. E através do esporte eu pude estudar, cursar minhas 2 universidades, me formar. Graças a Deus, formado na faculdade de Educação Física. Hoje eu sou um educador, não um atuante. Fiz uma segunda faculdade que eu levo com a maior paixão do mundo. Sou arquiteto urbanista, atuante. O esporte me abriu muitas portas. E do estudo, né? Não poderia nem estar aqui vivo, poderia estar morto, ter vendido droga, ter roubado, estar preso, nem mais nesse mundo. Mas o esporte puxou. E é vocação. O esporte entrou na minha vida. Eu já fazia na escola, mas sem saber que era atletismo. Eu gostava de correr. Eu queria correr. Corria descalço. Andava mais de 15 quilômetros para chegar de a pé, para chegar até o local de treinamento. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa de sucesso. Uma pessoa que venceu na vida. Foi fácil? Claro que não. Mas eu falo isso com toda a humildade do mundo. Se tivesse que passar tudo de novo, eu passaria. Se eu soubesse o final disso. Né? Então, eu acho que eu sou prova viva, eu estou aqui, e é por isso que eu falo para as pessoas, não desista. Não desista. Se você tem um sonho, vá atrás, luta. Para de reclamar. Reclamar não vai resolver o seu problema. Seja inteligente. Muda o disco, troca o disco, faz diferente. Busca outra forma de fazer, outras maneiras de fazer. Sabe? Tem que ser inteligente, igual a água contorna as pedras. Não bate de frente. Porque não vale a pena. Né? Então é isso. E qual que é o Legal. maior ensinamento, assim, que você leva, que você lembra, que o Jaime passava para vocês? Humildade. Tem alguma frase que ele falava assim que Não ficou importa onde marcado? vocês vão chegar. Porque eu tenho certeza que vocês vão chegar. Mas a maior certeza tem que vir do coração de vocês. São vocês que precisam acreditar no trabalho que está sendo feito. Na didática que está sendo passada, nos ensinamentos. Não adianta eu aqui fazer tudo isso se vocês não acreditarem. Vocês precisam entender a essência disso e acreditar. Esse é o maior ensinamento para a vida, para qualquer área que você queira atuar. E foi isso que, inteligentemente, eu agarrei, peguei para a minha vida, porque isso é uma coisa muito particular de cada um, né? Escuta quem quer. E eu fui inteligentemente em ouvir, em aceitar e aprimorar. E posso te dizer que valeu muito a pena e está valendo até hoje. Porque a vida da gente é uma escola, onde você aprende todos os dias. Todos os dias. O André, você falou da questão do esporte mudar vidas, né? Você foi um cara que o esporte mudou sua vida de fato. Como que você está vendo essa sua nova função como secretário?
É possível mudar a vida? Ainda é possível o esporte mudar mais vidas? Com certeza absoluta. Eu acho que a atuação, ela tem que estar nas periferias. Sim. A atuação, o esporte tem que estar nos bairros carentes, para as nossas crianças. A gente tem que apresentar os esportes para as nossas crianças. Eu sempre digo que o esporte é na escola. Tem que começar na escola. A gente tem que levar o esporte na escola. É lá que a gente tem que pôr as modalidades, é lá, apresentar para a criança. Mas não adianta só colocar os esportes na escola se a gente não estruturar as nossas escolas para receber esses esportes. Não adianta só colocar e estruturar as nossas escolas se a gente não capacitar os nossos professores para a área esportiva da qual ele tem interesse. Não é você empurrar a goela abaixo. É você fazer com que o gestor escolar que está lá, o pedagogo, que ele entenda que o esporte ele não atrapalha. Muito pelo contrário, ele ajuda. Ele proporciona saúde, melhora o intelecto do aluno, o interesse, sabe? O Físico e esporte, mental, né? tudo. A questão do saber ganhar, do saber perder, do respeito, da autoconfiança, Socialização. socialização entre outras crianças. O respeito é isso, é a socialização, de saber até onde eu posso ir, aonde eu não posso. O esporte é uma ferramenta maravilhosa que proporciona saúde também. Saúde também. Quantas crianças mórbidas a gente tem nessas escolas, obesas, que não fazem atividades físicas, porque muitas escolas não têm essa didática, essa lógica, que acha que o esporte que está ali atrapalha, muito pelo contrário. O esporte tira as crianças da droga, tira as crianças do celular, de ficar muitas das vezes acessando conteúdo proibido. Sim. Sabe? Então, assim, o esporte tem que estar na periferia. As nossas crianças estão pedindo socorro, porque não tem esporte nas nossas escolas. A gente precisa colocar, tirar as nossas crianças do celular, de conteúdos inapropriados, que isso, infelizmente, a criança não tem mais interesse de ir para a escola. Agora, se a gente conseguir mudar essa questão e colocar o esporte lá, opa, tem esporte na minha escola. Olha que legal, eu vou fazer futebol, eu vou fazer vôlei, eu vou fazer atletismo, eu vou fazer handebol, eu vou correr, eu vou saltar, eu vou pular. Olha que legal, vai ter um campeonato entre as escolas, eu vou poder competir. Olha Interpolo. que legal. Você entendeu? É isso que precisa ser feito. Não adianta, se a gente não começar a mudar a mentalidade de que a gente vai conseguir diminuir as nossas penitenciárias é através do esporte, mais crianças na escola fazendo esporte, menos crianças na rua. Menos crianças na rua, menos crianças nas penitenciárias. A gente consegue esvaziar as nossas cadeias, a gente consegue esvaziar as nossas ruas, os nossos semáforos, a gente consegue diminuir a violência urbana. É só esporte que é capaz de fazer isso. Porque estudar mesmo, as crianças não querem. Isso é uma realidade. A partir do momento que você colocar o esporte lá, você começa a despertar o interesse das crianças estudarem também. Pô, eu vou estudar porque lá tem esporte. Olha que legal. E para mim participar das atividades esportivas, eu tenho que estudar. Para mim poder representar a minha escola numa competição, eu tenho que estudar. Então, eu só vou fazer o futebol e participar das competições se eu estiver estudando. Então, a gente precisa abrir, os governantes precisam abrir a cabeça para isso. Esse está sendo o seu principal desafio? É o meu principal desafio e a gente tem conseguido colocar as modalidades olímpicas nas escolas. Né? É uma luta. Porque muitas vezes o coordenador não quer, acha que atrapalha, mas não atrapalha. E Ave Maria, escolas... eu amava quando eu tinha aula de educação física, eu ficava esperando, já acordava, colocava a chuteirinha, já ia pra escola de chuteira e tudo. E isso é, assim, isso é até uma premissa até do prefeito Ed Thomas, sabe? Eu não gosto muito de falar política, de política, mas a gente acaba tá envolvido em política, não tem como a gente não falar, entendeu?
eu tenho que fazer ações políticas voltadas para a sociedade, né? E no meu caso é para as crianças, o esporte de base. O amador está aí, né? O ano passado foi um sucesso, Foi legal. foi bacana, mas a gente também precisa fazer para as nossas crianças, né? A cobrança de pais. Hoje a gente abriu as piscinas, né, para a população. Colocamos 445 vagas. Em menos de 40 minutos acabou as 445 vagas. Nós abrimos. Né? Então, Mostra que é só você oportunizar que as pessoas estão interessadas, estão né? interessadas, elas querem. E até uma questão até para os próprios pais saber que os filhos estão praticando o esporte ou num projeto da prefeitura ou num projeto dentro da escola, que é aquela coisa dos 2 turnos, né? Muitas vezes acontece da criança não ter onde ficar. E aí ela vai ficar onde? Vai ficar sozinha em casa? Não vai, ela vai pra rua, ela vai farrear com os moleques, vai ficar no celular, ela vai achar uma forma de ocupar, né? de Se ocupar a mente. Pô, por que não ocupar a mente com o esporte, né? E aconteceu até um dado, assim, bem, bem interessante lá no campo de futebol do Brasília, que, assim, a gente para pensar, né? A gente precisa descentralizar onde estão piscina, onde estão os grandes polos esportivos. Porque os bairros mais afastados, essas crianças não acabam tendo oportunidade de participar disso. Isso cai no meu entendimento que às vezes o pai está desempregado, né? E não tem R$ 5 para dar para o garoto pegar um ônibus e chegar até esse local onde estão esses centros esportivos. E lá no Campo do Brasília, há 3 semanas atrás, tinha as crianças, por isso que eu falo que essas crianças que moram nesses bairros mais afastados são verdadeiros atletas, né? Crianças de 8, 9, 10 anos. Rapaz, essas crianças escalaram um muro. Acho que o muro tem 3,5 metros de altura. Eles escalaram um muro e entraram dentro da caixa d'água nesses dias de calor para nadar, para se divertir. Então aí a gente para e pensa, caramba, se a gente tivesse uma piscina aqui nesse bairro, olha quantas crianças a gente poderia atender com um projeto, né, de natação para essas crianças. Quantos Então, atletas poderiam surgir daí, né? Surgir. Então a gente entende, né, que a prefeitura também não tem tanto recurso assim, a Secretaria de Esportes não tem praticamente recurso nenhum, então a gente está fazendo com que a gente pode, né? Infelizmente é isso. E essa questão de descentralização, tô fazendo um projeto lá na faculdade, o Vira Galo, né? Que é um projeto que a gente faz lá na publicidade para apoiar alguma casa de apoio ou alguma instituição, associação filantrópica, né? uma associação filantrópica na questão da publicidade em si, assim, fazer campanha e tudo mais. A gente está fazendo uma ali do quilômetro 7, a Casa da Sopa. E eu recebi o briefing do pessoal e tudo mais, junto com o trabalho interdisciplinar. E, cara, ainda falta bastante para chegar em determinados lugares da cidade, né? Ainda falta até condição financeira da própria prefeitura para pôr em prática tudo isso aí. Infelizmente, a pasta do esporte é a pasta que menos recebe recursos no governo. Infelizmente, a gente fica assim muito limitado. A gente precisa, eu acho que isso fica até um apelo para a Câmara dos Vereadores, né? Que o esporte, ele se baseia numa pasta igual da educação, igual da saúde. O esporte mexe com gente. Sim. O esporte mexe com um contingente de pessoas enorme, de todas as idades, igual a educação, igual a saúde. E por que, né, que tem que ser um recurso tão pequeno para a pasta do esporte? Será que se a gente tivesse um recurso parecido com a educação, com a saúde, a gente não teria um esporte muito mais humanizado, sabe? Uma oportunidade muito maior para tantas crianças, né? Será que não? Então fica aqui o apelo, né, dos nossos vereadores poder aprovar um projeto de lei específico de um recurso maior para a pasta do esporte, né? Que a gente consiga chegar aí pelo menos a 1,5%, 2%, 3% do recurso que é destinado de forma geral para o município. E que 3%, 4% desse recurso venha para a pasta do esporte.
e que já vai melhorar muito, né? Não seria o ideal, mas vai melhorar muito perto do que a gente tem. Então a gente faz ali com o coração e a gente entende que a gente está fazendo o que dá. É óbvio que a gente tem a obsessão e o desejo de fazer algo muito maior pela população, mas é o que a gente tem e é o que a gente está conseguindo fazer no presente momento. E deixar claro para as pessoas que estão acompanhando a gente, muita gente acha que o esporte é o alto desempenho, né, o alto nível. O esporte é mais lúdico do que alto desempenho. O Lúdico, esporte, a inclusão, inclusão, aprendizado, a saúde. criança, seja num projeto social, seja numa escolinha de base, seja onde quer que ela esteja praticando esporte, a criança ela tem que pensar no lúdico. Se ela tiver um potencial para ser um alto desempenho, que seja. Mas o lúdico é mais importante do que o alto desempenho. E muitas vezes a gente vê na cidade, a gente está envolvido há muito tempo com essas coisas, com o esporte, eu digo, a gente vê muitas vezes trabalhos que eram para ser mais lúdicos se tornando alto desempenho. E muitas vezes o que era para ser alto desempenho acaba transformando em algo lúdico, né? É meio que uma inversão de valores que a gente acaba vendo. A necessidade de capacitação que o André Exato, comentou. também. A gente tem assim uma deficiência muito grande com professores, sabe? A maioria dos professores que a gente tem que são concursados dentro da prefeitura já são pré-estabelecidos já a trabalhar com equipes do alto rendimento. Então seria necessário abrir um concurso público para professores de educação física, né? Especialistas em tais modalidades, entendeu? E aí e trabalhar com essa questão mais lúdica, mais social, Exato. mais de inclusão, né? Mais de oportunidade, né? A gente precisa oportunizar mais a prática, o conhecimento, a apresentação dessas modalidades olímpicas, não com o cunho de se descobrir um talento, porque eu acho que isso é de forma natural. Uma coisa leva a outra, né? Só o fato da gente estar trabalhando com essa questão social é natural. Você vai acabar de um jeito ou de outro descobrindo um talento aqui e ali. O olho clínico do treinador que tiver ali, ele vai acabar descobrindo. É por isso que é importante, sim, e tem que ser dessa forma. Não existe um medalhista olímpico, um ídolo, um campeão, sem ele ter passado pela base. Todos esses ídolos foram descobertos em projetos sociais, porque tiveram oportunidade. Então é isso que a gente precisa fazer. É voltar mais esses recursos para a coisa lúdica. Oportunizar. É dar oportunidade para a criança, sabe? E aí elas vão brincar. E ali elas vão se desenvolver. E ali, naturalmente, elas vão pegar gosto pela coisa. E, naturalmente, você vai formando um campeão. Exato. Sem o objetivo especificamente ser esse. E não é palavras ao vento, não. Um cara que vence no esporte não é um cara que tá com a medalha olímpica no peito. Exatamente. O cara que vence no esporte é o cara que aprendeu com o esporte o que realmente ele quer te passar. E entender esse processo todo. É saber, né? É ter o discernimento de saber o que é errado e o que é o correto. Exato. Entendeu? É isso que o esporte ele ensina. Ele vai ensinar. E pro resto da vida. Porque se ele não aprender com as atividades do esporte, ele não vai aprender nunca mais. Entendeu? Ele não vai aprender nunca mais. Agora, é óbvio que você não aprende esses princípios da educação somente no esporte. A educação em si, a escola em si, também faz isso. Né? Não é só o esporte. O esporte, ele caminha junto. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta junto com a ferramenta da educação. Ele caminha junto. É educação e esporte. Esporte e educação. Tem que caminhar junto. Perfeito. Esses dois. E como que veio o convite para você assumir a secretaria? Você ficou surpreso, já imaginava? E o Ed, eu tenho o Ed, assim, como um grande amigo, né? Tirando a política, eu sempre gostei muito do Ed. O Ed é muito coração, o Ed é muito humano, o Ed Thomas. Gosto muito da pessoa dele. E aí ele me fez o convite, né, para vir. Eu confesso para vocês que eu pensei, porque eu sei os desafios que tem de você administrar uma secretaria de esportes,
né? Eu não estou lá por lobby, de forma alguma. Eu não estou lá por status, porque eu nem preciso disso, né? Graças a Deus eu tenho uma carreira consolidada, com muito esforço e com muita humildade. Cheguei aonde cheguei com o meu próprio esforço, então eu não preciso de estrela. As minhas estrelas que eu tenho é do meu devido esforço, da minha luta, né? Que eu pude ajudar toda a minha família, a minha mãezinha, e só eu sei o tanto que eu caminhei para chegar até aqui. E foi mais uma conquista e um desafio muito grande assumir a Secretaria de Esportes. Porque você tem que assumir para trabalhar, não para aparecer, tá? Não é sentar na cadeira lá e ficar esperando as coisas cair do céu. Esquece, porque você não vai conquistar nada. Você tem que tirar o bumbum da cadeira e correr atrás, entendeu? Bater em Brasília, ir em São Paulo, vestir a camisa mesmo. E brigar pela cidade, lutar pela cidade, trazer recursos pela cidade. E é isso que eu tenho feito. É isso. Essa é a minha função enquanto secretário, sabe? Tentar melhorar o que infelizmente estava tudo abandonado, estava tudo largado. Quem sabe, sabe do que eu estou falando aqui, entendeu? Eu sou muito verdadeiro, sou muito franco. O esporte estava largado, abandonado, todas as praças esportivas deterioradas, muita gente reclamando. Houve muita reclamação, muita desconfiança da minha pessoa também. E com menos de um ano, a gente fez muita coisa pela cidade. E se depender do meu esforço, tá? Eu vou continuar fazendo. Graças a Deus, em supermercado, na rua, no banco, eu só tenho ouvido elogios, sabe? No semáforo, as pessoas descem o vidro do carro, André, parabéns que você está fazendo, não sei o quê. E eu fico muito feliz. E eu entendo que eu estou no caminho certo, né? É você correr atrás mesmo. Você não tem, bato nas empresas, as empresas todas sabem que eu bati o ano passado, que eu pedi, e eu vou continuar pedindo de novo, me aguardem, que daqui a pouco eu estou aí batendo de novo. E é pelo esporte, eu acho que é pelas crianças, é pelos atletas, e é isso. Ele falou empresa, então vamos falar do Maurício aqui, da Ultracel, que a gente não falou na Isso, abertura. não falamos ainda, eu tava pensando nisso agora. Mandar um abraço para o Maurício Caldeira, agradecer pelo patrocínio aí aqui no Prudencast. Como as empresas precisam apoiar também o esporte, é bom ter parceiros aqui também junto com a gente, né? Com certeza, um abração aí pro Mal, pessoal da Kender também, sim, da agência, né, o Diegão, estão fortalecendo, ajudando aí o nosso projeto. Então, obrigado pela Só afirmando, confiança. Kender, abraço. Agência Gráfica Kender Kender e a Ultracel. A gente vai marcar aí as redes sociais deles aí para vocês conhecerem, né, o trabalho. E obrigado mesmo pela força e pelo patrocínio que tem ajudado muito a gente. Bastante. André, o seu principal legado como secretário, além de todas as reformas a gente acompanhou, vai ser a reforma da pista de atletismo da Unesp? A forma da pista de atletismo da Unesp, a reforma do nosso ginásio de esportes, tá? Que vai acontecer esse ano ainda, tá? Ainda não está assinado o projeto. Ainda não, tá? Eu tenho conversado muito com o Marcelo Magalhães, tá? Que é o secretário especial de esporte da pasta do governo. Um grande amigo pessoal, um grande amigo. A gente não fala só de questões políticas, a gente fala de outras coisas, de família, de problemas pessoais, fora da pasta do esporte, por isso que é um grande amigo. E ele sabe da nossa luta aqui em Presidente Prudente, ele sabe que a gente está aqui praticamente no fim do estado de São Paulo, ele entende as dificuldades que a gente tem e já se comprometeu em ajudar a gente com a reforma do ginásio de esporte. Então, alguma coisa vem, tá? Eu não gosto de prometer, mas eu acho que o legado maior seria o nosso trabalho de forma geral que a gente vem fazendo por Presidente Prudente. Acho que o legado é esse, o reconhecimento das pessoas, de saber que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu acho que é isso, é o que vai ficar. Como foi quando deu certo a questão da pista? Você que treinou muito tempo nela, sentiu a dificuldade que era ter Eu acho condição dela? eu acho que algumas verdades elas precisam ser ditas aqui, tá? A Unesp sabe das dificuldades que a gente teve para poder voltar com o recurso, tá? Eu não preciso me achar em nada.
a pista só está vindo para cá justamente por minha causa. Isso os diretores da Unesp ouviram da boca do secretário especial da pasta. A Unesp sabe que, alguns anos atrás, o recurso já tinha sido disponibilizado para a universidade e, por falta de gestão da universidade, de preparar toda a documentação, o prazo se expirou e a Unesp teve que devolver os recursos. E quando isso acontece, na Secretaria de Esportes, é o fim do mundo isso. Eles não aceitam de jeito nenhum, eles acham que foi incompetência, porque isso não pode acontecer. Porque eles lá, em Brasília também, se movimentam com toda a sua equipe para preparar uma série de papeladas para disponibilizar o recurso. E isso, infelizmente, aconteceu. E quando eu fui a Brasília, junto com o corpo da Unesp, na antiga gestão, eu não sabia dessa informação. E eu fui pego de surpresa na mesa de reunião. E aí, como eu sou uma pessoa muito aberta, muito esclarecida, eu fiquei surpreso na hora. E foi aí que o secretário falou, André, e eu fui lá com as minhas 2 medalhas. Eu levei as minhas medalhas e coloquei na mesa. E aí o secretário falou, André, ó, contou esse detalhe, né, desagradável que aconteceu e falou, a gente vai fazer por você, André, porque você tá vindo aqui com as tuas medalhas, que isso me emociona muito, André, eu tô vendo, posso pegar? Eu, claro. E a gente vai lutar para mandar o recurso porque você está vindo aqui, na frente dos diretores da Unesp. Foi um momento muito constrangedor isso, mas foi um alívio, né? Depois a gente saiu dali, depois eu conversei com eles, porque eu não sabia, e aí a gente ficou feliz, né? Do recurso poder voltar, né? Eles tiveram que movimentar toda a papelada lá de novo para poder mandar o recurso e aí sim a Unesp colocar um pessoal e preparar a papelada que era necessária para não acontecer de novo, né? Mas graças a Deus o recurso já está em caixa, né? Teve terça-feira iria abrir a carta para saber qual era a empresa que iria vencer a licitação e, infelizmente, uma empresa de São Paulo recorreu e agora a gente está esperando regularizarem de novo esse edital para abrir isso de novo e a gente finalmente aí tem a empresa vencedora que vai fazer a nossa pista de atletismo. Que bom que o recurso já está lá, então isso me dá mais tranquilidade. Tem previsão de quando inicia, mais ou menos? Então, eu acredito que mais as reformas, você fala? É. Não, tem que agora vir de novo o edital, né? Aham. Vai ter que Aí vai abrir ter todo esse processo de edital novamente. Que novamente, abre prazo, tudo isso. etc, Então, eu etc. acredito aí que num prazo de 2 meses, Para mais ou menos. estar tudo fechado para Tá iniciar. tudo fechado entre edital e a gente descobrir qual é a empresa que vai fazer a nossa pista de atletismo. Vamos torcer, né, Show. para que tudo dê certo aí, a gente E possa vai dar, já deu. finalmente ter Ter a a nossa pista aí. Nossa, e que luta, hein? E que luta! Se vocês não sabem metade da missa. E você falou das medalhas, André. Teve a questão da medalha que poderia ter virado ouro, pode virar ainda um dia. Em que pé que tá essa situação? Então, Quando você descobriu, né? O que passou na sua cabeça? cara, você acredita que a gente descobriu 9 anos depois? Infelizmente, um americano que correu as semifinais daquela prova, daquele dia em Sydney, na Austrália, quando a gente conquistou a medalha de prata, ele veio na HBO e declarou, numa entrevista à HBO, um canal americano, que ele tinha uma medalha, que ele tinha ganhado uma medalha de ouro, mas que não tinha sido ganha com seu esforço, que não fazia jus ao seu esforço. E que essa medalha de ouro que ele tinha ganhado tinha que vir para os verdadeiros campeões, que era o Brasil. Aí todo mundo ficou em choque, né? Foi um choque. Em 2009, nós ganhamos em 2000 a medalha de prata, né? E falei, caramba, não acredito. Falei, meu, depois de 9 anos, e aí, como é que vai ser isso? Não sei o quê. E o engraçado que 2 anos antes tinha acontecido a mesma coisa no Pan-Americano.
que a gente disputou, e o americano tinha sido pego no doping, ele teve que devolver a medalha dele. Só que nessa ocasião, aí a gente contratou um advogado, né, para rever essa medalha de Sydney do ano de 2000. E aí 3 americanos se recusaram a devolver a medalha. Aí a gente teve que entrar na corte arbitral, né, lá em Lausanne, no Comitê Olímpico Internacional, envolvemos todo mundo. E está tramitando, mas sinceramente a gente acredita que essa medalha não venha mais. Porque é o famoso peso das camisas. Né? Uhum. É a camisa americana contra a camisa do Brasil, né? Aí eu Já fico passaram 13 anos aí, né? E aí eu fico me perguntando, né? 13? Não, né? 2009 que a gente 2009, né? descobriu, Isso. E aí eu fico me perguntando, será que se fosse ao contrário, a nossa medalha já não teria ido embora? Né? Enfim, é isso. O mais importante é que a gente sabe que nós somos os verdadeiros campeões olímpicos. Igual a gente falou aqui, né? Quem correu atrás, quem fez de verdade, sabe o que aconteceu, né? Sabe o Sabe que realmente. aconteceu, sabe o que a gente passou para chegar até lá e tá bom, tá ótimo. É importante que os americanos também sabem que nós corremos atrás, né? E que na equipe deles tinha alguém lá que fez falcatrua, né? Nós não ultrapassamos ninguém, né? A gente correu lá limpo, então isso que importa. Você falou no começo da entrevista aqui, do bate-papo, André, das adaptações, do feeling do feeling, da expertise que o Jaime Neto tinha. Eu morei 15 anos no Jardim das Rosas ali. Então, Do lado da Unesp. pô, a gente ia jogar bola no campão, a gente via medalhista olímpico treinando. A gente acordava cedo, acho que normalmente era no sábado de manhã, treino de tiro na subida da João Gonçalves Foz ali. Lá naquela rampa do Na museu, rampa né? do museu. De carro já é difícil subir, De imagina carro já é no difícil tiro. subir. E aí a gente acompanhava. Eu lembro que a molecada do bairro ficava doida, né? Pô, os caras estão aqui. Pô, hoje eu vi o André, hoje eu vi o Ney, hoje eu vi o Edson, tal. Eu vi os caras passando aqui. A gente ficava alucinado. E a gente acompanhou todo esse processo de como a pista era degradada lá atrás, daquele momento da reforma que vocês ainda... Acho que todo mundo continuou depois das Olimpíadas de 2000, né? Vocês ainda tendo que se virar para treinar no campão de cima, para tentar continuar com o projeto. Tem alguma história curiosa, alguma coisa que você falava assim, meu Deus do céu, uma coisa específica, o que eu tô fazendo? Cara, tem uma história muito louca, porque ele não me contou, ele não me falou, eu fiquei sabendo isso assistindo lá o Esporte Espetacular. Diz o Claudinei Quirino que ele sabia a hora que eu estava chegando para passar o bastão para ele, porque, gente, a gente treinou pra caramba. Velho, a gente treinou... E tinha uma técnica diferente que o Jaime implantou, né? Tinha tudo isso. Mas eu vou chegar lá. Tinha tudo isso. A gente treinou pra caramba. Muito. Em Canberra, lá na Austrália, 5 graus garoando. O bastão batia na mão assim, ó. Dava vontade de virar e catar. O Claudinei socando na mão, o outro batendo com o bastão. O que a gente treinou, o que a gente sofreu. Tanto que a gente tinha a melhor passagem de bastão do mundo. Onde vários países passaram a copiar a nossa passagem de bastão. Então, quando a gente ia correr, a gente conseguia passar o bastão de olho fechado, de tão treinado que a gente estava. Só que tem uma situação que o Claudinei contou e que eu não sabia. Né? Eu sempre fui muito vaidoso, né? Cheiroso, né? Sempre gostei de usar os meus perfumes. E diz o Claudinei Quirino que quando eu ia passar o bastão para ele sabia pelo meu cheiro. Ele sabia, juro por Deus, ele sabia que eu ia... E é verdade, eu acho, porque quando você se aproxima, você tem que gritar. Vai! Para ele colocar a mão, porque você vem numa velocidade absurda que não dá tempo do cara olhar para trás e... Não. Você grita, ele coloca a mão. Só que ele colocava a mão antes de eu gritar. Então, ele sabia o exato momento que eu ia passar o bastão. Antes de eu gritar, ele já colocava a mão. E o bastão chegava na mão dele.
Diz ele que era por causa do meu cheiro. do meu perfume. Olha só. André, você falou, né, nessa questão da passagem e tal, dos treinos, né? Em que posição que você ficou ali durante as disputas em Sydney? E como que era essa organização, né? Como que o Jaime escolhia quem que ia primeiro, quem que ia chegar, fazer a reta final, quem que ia fazer a curva? Essa história de querer dizer que, porque o último que fecha é o melhor, que é o salvador da pátria, não o que abre, não sei o quê, o que corre no. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O Jaime, ele é de uma sensibilidade muito grande. Porque o que que ele fez? Ele pegou o Vicente Lenilson, que era o mais baixinho, que tinha, dos três, era o que tinha a maior explosão, tá? Então ele falou o quê? E era o melhor que saía do bloco. Era o melhor que tinha saída do bloco, que tinha a partida mais rápida de mim, do Claudinei e do Edson. Então ele falou assim, eu vou colocar o Vicente. Porque cada fração de segundo que a gente ganhar, iria resultar no resultado da gente no pódio. Então, o Jaime ele foi assim, muito inteligente. Ele colocou o Vicente, que tinha uma largada excepcional. A reação de bloco do Vicente era fantástica. Ele colocou o Vicente para abrir. E com uma curva forte. O Edson Luciano, grandão, com 1,92 m, para correr lançado, para me pegar lá na frente. O Edson lançado era igual um trator na descida desgovernado. Sai da frente porque ele vai te atropelar. Então o Edson tinha um pé desse tamanho, 44, ele deixava 32 pés de distância. Isso é muito, para quem entende, isso é muito. Uhum. E colocava a fitinha lá da marca. A hora que ele pisasse na fitinha, eu saía. E eu aprimorei muito a minha corrida em curva. Eu fui um dos grandes corredores de curva no mundo. E eu cheguei na época, em Sydney, com a melhor marca dos 100 metros. Com 10:12. Mesmo sendo um especialista em curva. Em curva. Né? Então eu corria muito bem na reta como na curva. Só que dos três, eu era o que corria melhor na curva. Eu poderia ter fechado o revezamento também, além de ter a melhor marca nos 100 metros. O Jaime falou, não. É um desperdício eu colocar o Claudinei na curva, porque o Claudinei não tem tanta curva tão boa como o André. O André ele pode correr de último, como pode correr de terceiro. Então seria queimar cartucho. Uhum. Eu colocar o André para fechar e perder um grande corredor na curva, colocando o Claudinei lá. Então eu coloco o Claudinei na reta, que ele é forte na reta, e aproveito o André, que é um dos melhores corredores do mundo em curva, na curva. Então o Jaime me colocou na curva, colocou o Claudinei para fechar o revezamento, e foi um time dos sonhos, foi um dream time. Foi fantástico o que a gente fez. Corremos uma marca absurda, né? E subimos ao pódio com a medalha de prata com gostinho de ouro. O André, qual que é o tamanho da diferença de se correr 100 e 200? Os 100 Não metros, vale responder 100 metros de diferença. os 100 metros, ele não te permite erros, Uhum. porque é uma prova muito rápida. Ele não te permite erros. O 200 metros, você ainda consegue sair mal do bloco e você consegue recuperar. Os 100 metros, não. Então, essa é a grande diferença. Primeiro que os 100 metros você só corre na reta. O 200 metros você tem a curva. E você tem mais 100 metros. Então, você tem tempo de sobra, né? Agora, os 100 metros, não. É você prender o fôlego e... André, mudando um pouco de assunto, mas seguindo no atletismo, 2011, 12, teve o problema do EPO, com a equipe aqui de Prudente, do doping, daquele teste surpresa aqui. Cara, vocês como campeões olímpicos, vendo tudo que aconteceu e tal, como que vocês enxergavam aquele momento? Vocês O são sentimento que passou, né? e vocês são amigos particulares do Jaime também. A dificuldade que o Jaime deve ter passado, óbvio que ele Até passou mandar um depois grande disso. abraço pro Jaime aí. Tá mais que convidado a vir aqui Também. também, né, Pedrão? Para mim, assim, foi assim, uma tristeza muito grande. Porque
eu fazia parte daquela equipe. Nós estávamos em Bragança Paulista, com Uhum. toda aquela equipe. E lá, o Jaime acabou confiando nas pessoas. O Jaime tinha um contrato com o Corinthians. O Corinthians queria levar o Jaime embora de vez. Mas a gente tinha conquistado um grande sonho. Tinha descobrido um grande empresário do ramo de energia, que é o Dr. Jorge, que montou o maior centro da América Latina de atletismo. Então o Jaime ficou entre a cruz e a espada. Lá no Corinthians. E era a época do Corinthians do Ronaldo, tá, gente? Sim. Não era E qualquer. o Jaime ainda orientou o Ronaldo aqui em Presidente Sim. Prudente. Então o Jaime ficava um pouco aqui em Prudente, um pouquinho em Bragança e um pouco em São Paulo, no CT do Corinthians, no Parque São Jorge ainda na época. Uhum. Cuidando do Ronaldo, com o Mano, se eu não me engano, na época que era o Roberto treinador. Carlos já tava Não, ali, antes. não tava? Eu falei 2010, 2011, é 2009, né? Que é o Ah, caso sim, do um EPO. pouquinho antes. Isso. E aí, o que aconteceu? O Jaime levou parte da sua equipe técnica para lá, né? E aí, o que aconteceu? Teve o problema do doping, né? Um fisiologista doido aí, maluco, que depois nem apareceu, nem deu as caras, né? Aplicando doping nos atletas, dizendo que era suplemento. Uhum. E aí você sabe a cabeça de um atleta. Se você mandar ele tomar um copo de veneno, ele vai tomar, né? Se você falar que é suplemento, ele vai tomar, porque o atleta ele quer, né? Agora, se você falar isso aqui é doping, isso aqui é droga, obviamente que não. Uhum. Ele sabe os riscos que tem. E o Jaime jogou toda a confiança na mão de uma pessoa e teve que abraçar tudo. Foi exatamente. E aí, até você provar que focinho de porco não é tomada, por você ser o cabeça, por você ser o gestor, por você ser o cara que você tem os seus pupilos, as pessoas não querem. Você é o culpado. Uhum. Você colocou o cara aqui. Então você é o culpado. A responsabilidade é toda em você. E foi o que aconteceu. Embora ele não seja o culpado. Ele acabou assumindo toda a culpa, foi punido, cumpriu com o prazo de punição, voltou, queriam até banir ele, né? Voltou, hoje é membro, como que é engraçado, né? Como que é o destino, né? Hoje é membro da Confederação Brasileira de Atletismo e conselheiro e está lá. E hoje está aqui em Prudente com uma equipe de atletismo. Você chegou a conversar com ele sobre isso? O que vocês Sim, trocaram, falaram assim de perguntei informações? muito, eu fiquei muito triste porque eu estava lá, trabalhando no Rede Energia, que era o Rede Atletismo, eu fiquei em choque, porque é um projeto tão lindo. E quando aconteceu isso, eu falei, Jaime, o que E você aconteceu? conhecia ele quase 2 décadas já, né? Jaime é um pai para mim. Jaime me levou para morar dentro da casa dele, numa kitnet lá no fundo. Eu fui o único atleta que não morei em alojamento. Ele me colocou para morar dentro da casa dele. Sabe, eu cresci junto com as filhas dele. Imagina. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu falei, Jaime, o que aconteceu? O que houve? Ele falou assim, André, até agora eu não sei o que aconteceu. Eu coloquei a minha equipe na mão desse cara e esse cara fez o que fez. E o cara sumiu, né? O cara desapareceu. Você não viu a cara dele na TV em lugar nenhum. Ele não Cara, chegou a sumiu. ser banido também? Foi. Uhum. Foi de tudo. Da Unesp, o conselho, tudo. Sim, todo mundo acabou banindo ele, né? Sumiu, desapareceu. Infelizmente. Mas sobrou pro Jaime. O Jaime, porque o Jaime era o técnico da seleção, o Jaime era o cara que já tinha 2 medalhas olímpicas conquistadas, entendeu? Então, assim, os caras vão atrás de quem? Dos medalhão. E sabemos que nesse meio, infelizmente, tem muita inveja, tem muita inveja. gente querendo derrubar outra pessoa, né? Puxar o tapete, entendeu? Já me ficou muito mal, já me entrou em depressão, entendeu? Ruiu, foi uma mancha que ficou, né? E que ele pode ter atletas hoje conquistando medalhas em Pan-Americanos e Olímpica, mas sempre vão lembrar desse episódio. Infelizmente. O André, eu queria te perguntar, saber de você também dessa questão do doping e tal.
Em algumas matérias, em algumas reportagens, se eu não me engano, foi no Histórias do Esporte da ESPN, tiveram alguns atletas que falaram, pô, a gente desde sempre soube que isso aconteceu imprudente. Realmente acontecia ou não? Mentira. Intriga da posição. Isso é mentira. Eu fui testado inúmeras vezes. Isso eu falo com a cara limpa. Eu nunca precisei tomar nada para me favorecer. Tanto é que eu tenho 10,06 nos 100 metros. O Paulo André, o atual velocista, ele foi quebrar minha marca depois de 20 anos. Né? Foi recente, né? Depois de 20 anos, entendeu? Eu era a segunda melhor marca do país. Primeiro era do Robson, 10,00. Então isso é mentira. Uhum. É óbvio, pessoas que queriam vir treinar aqui com o Jaime e não tinham espaço. Pessoas que tiveram desavença aqui com o Jaime, aí as pessoas vão tacar pedra mesmo, né? Aquela história, quanto pior, melhor. É. E falar é fácil, né? Mas provar... Imagina. E o futuro do atletismo no Brasil? Eu acho que tá legal. É. Tá muito bacana. Eu acho que a gente tá com uma safra muito boa de velocistas. A gente tem aí o Darlan Romani, que acabou recentemente de ganhar uma medalha de ouro, campeão mundial indoor. Uhum. É um atleta que pode fazer história na próxima Olimpíada. Tem campeonato mundial esse ano. É que vocês não têm muito entendimento. Às vezes, o campeonato mundial é muito mais forte do que uma Olimpíada, tá? Porque é uma competição específica, unicamente específica do atletismo. Que Por chega isso- todo mundo, né? Por isso que é muito mais forte. É óbvio que as Olimpíadas têm aquele glamour, Jogos Olímpicos, todas as modalidades lá, todos os atletas do mundo lá. Agora, o Campeonato Mundial de Atletismo, as pessoas também se preparam muito mais. E é muito mais específicos, tá? E os resultados, às vezes, são muito mais fortes do que na nas Olimpíada. Olimpíadas. É normalmente Então- onde prepara para o auge tá ali no Mundial, né? Toda a preparação vai para aquele momento. Vai para aquele momento. Então, eu acho que o atletismo brasileiro, ele tá crescendo muito. E eu fico muito feliz. O Darlan ganhou, talvez, na melhor geração da história do arremesso de peso, né? Se eu não me engano, as 3 Totalmente. melhores marcas do mundo são dos caras que competem com ele. Compete com ele, que tá com Foram ele. os medalhistas dos últimos mundiais, das últimas Olimpíadas. Histórico, porque a gente Demais, nunca demais. teve. Nós nunca tivemos um arremessador com essa magnitude, conquistando grandes títulos assim. Nunca tivemos provas de campo sendo tão bem representado com grandes títulos em grandes eventos. Então é por isso que eu falo, olha, a gente tem na marcha atlética, que era uma prova que não era tão bem vista, né? Hoje a Muito gente tem o preconceito Caio, também. muito preconceito. A gente tem o Caio Bonfim, que está arrebentando. Temos os velocistas, temos as provas de campo de saltos. A gente está bem representado, sim. Eu acredito que o atletismo ele tá num crescimento assim muito bacana, muito Tem legal. gente daqui de Prudente que tá prosperando chegar tão longe também? Nós temos, recentemente, a gente tem o João Vitor, moleque de 18 anos, filho do Hinaldo Senna, que fez o índice para o Mundial. Primeira vez que ele corre a prova do pai, os 400 metros, correu a marca de 48 segundos e 49 centésimos, fazendo a marca do índice para o campeonato mundial. Olha que legal, gente. Legal. Temos a Vitória, temos o Gabriel no salto em distância, O que é um Bosa, moleque que tá arrebentando. E aí você começa a contaminar outros atletas também, né? Contaminar no sentido positivo, né? De falar, pô, que legal, olha, eu também posso, olha que legal. Um vai melhorando o outro, né? Você vai puxando, né? Então eu acho que o atletismo de Prudente, ele tá crescendo, tem uma nova equipe chegando aí também, tá? Pode falar? De atletas olímpicos, tá? Que vão compor os nossos revezamentos 4x100 e 4x4. Estamos trazendo aí atletas, formando uma nova equipe nesse sentido,
Tá crescendo. Você pode falar quem tá por trás ou não? Semana que vem vocês vão ter uma grande Então notícia. tá bom. Aguardamos. Pô, legal. E para a gente já ir finalizando, André, até agradecer já a sua disponibilidade de estar vindo aqui conversar com a gente. O papo foi muito, muito legal. Está sendo, né, Pedrão? Demais. Qual que é a sua relação, né, hoje com toda essa equipe, toda essa história que foi construída? E o que você pensa pro futuro aí, pro futuro do André? Ser treinador, continuar nessa questão política? Eu acho que treinador não. Não, talvez conselheiro sim, né, da garotada, né? Mostrando o caminho para eles do sucesso. O que eles precisam fazer para chegar ao sucesso. Porque não tem como parar, né, desvincular. Não tem. Eu vou morrer com isso, né? Tá no meu sangue. Não tem como eu fugir disso, né? Tá nas minhas raízes, tá na minha história. Eu acho que é você poder contribuir com a tua imagem, né? Poder devolver tudo aquilo que o esporte um dia fez na minha vida para esses jovens, para essas crianças, né? Que sonham em querer ser André, ser Mauro Imagens, tantos atletas de exemplos que a gente tem no país, de trabalhar nos bastidores, né? Usando a nossa imagem para fortalecer o nosso esporte de alguma forma, na parte política, né? Como secretário, de repente como secretário do ministro dos esportes, não sei, tem muita coisa Você boa. gostou de estar nessa parte? Eu gosto, Gestão pública. eu gosto porque Que tem que gostar também, né? Que é bucha, né, André? é bucha, não é difícil, assim, não é difícil não, é muito difícil, tem grandes desafios, muitos problemas, né? Às vezes a solução não está no dinheiro, né? Está em ações, né? Muita gente mal intencionada também. Muita gente mal intencionada, infelizmente a gente tem que dizer isso, muita gente puxando o teu tapete, porque você quer fazer um trabalho bacana, legal, muita gente lançando mentira contra a sua pessoa, inventando um monte de baboseira, porque simplesmente querem tomar o teu lugar, né? E eu fico muito triste porque a gente perde com isso, né? Ao invés da pessoa que tem um cargo de tentar estar ali ajudando, de tentar somar, né? Fica tirando daqueles que nem tem, tentando derrubar quem está lá fazendo um trabalho bacana. Mas não importa, eu sou forte, eu sou guerreiro, eu estou lá trabalhando pela população e é isso que me move e é isso que me dá força todos os dias. Então eu acho que é isso, eu acho que a minha história com o esporte da cidade é nesse sentido, de colaborar nos bastidores, continuar trazendo recurso para a cidade, né, brigando para a melhoria das nossas crianças, apresentando os esportes, incentivando, apoiando, ajudando, como eu posso. Legal. Perfeito. E qual o último recado você deixa aí para a galera de Presidente Prudente e região? Que sonhar não custa nada, a gente precisa sonhar, né? A gente precisa sonhar, respeitar os nossos limites, né? Julgar sim, né? Você pode julgar, não tem problema julgar, mas entender que a gente está ali tentando fazer o melhor, né? E não desistir, né? Eu levo sempre essa palavra comigo. A desistência não tem espaço na minha vida. Eu acho que tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte, né? Então a gente tem que acreditar sempre nos nossos sonhos, nos nossos ideais, nos nossos objetivos e sonhar com algo assim maravilhoso, com algo que a gente fala, caramba, será que eu posso? Pode sim. Eu vi uma vez que sonhar não custa nada, mas desistir custa um sonho. Desistência Vai muito de encontro que você falou. não é. É você colocar o sonho ali e falar, ó, é tijolo a tijolo, até chegar no telhado. Eu vou conquistar e aí eu vou melhorar. Aí eu vou rebocar essa casa, eu vou pintar essa casa, eu vou colocar móveis dentro dessa casa e eu vou trazer para dentro dessa casa pessoas que pensam como eu, que me ajudam a crescer, que me ajudam a ter esse feeling
de você saber e entender que você pode chegar onde você quiser sem você pensar em desistir. Então é isso, fechando com chave de ouro. André, obrigado Eu que pela agradeço. participação. Pessoal, obrigado por terem assistido, acompanhado a gente. Pedrão, Valeu, mais uma. grandíssimo episódio. Hoje eu vim correndo, não tanto quanto o André corria, mas eu vim correndo. Hoje veio o estilo André Domingos. Obrigado, sigam a gente nas redes sociais aí, @prudencast.pp. Tamo no Facebook, tamo no YouTube, tamo no TikTok, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Meu Instagram, Fala Fábio Reis. Meu Instagram, Fala Pedro Reis. O Instagram do André? André Domingos Oficial. É Isso aí. Então. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Se inscrevam no canal aí para continuarem curtindo o nosso programa, nosso projeto. Valeu! Valeu.